Diante dos modelos díspares que nos são apresentados como o mundo onde vivemos, não há motivos suficientes para aceitarmos nenhum, pois não podemos verificar objetivamente a veracidade deles, apenas escolher algum para acreditar. Imagens oficiais de agências espaciais e explicações acadêmicas conquistam pessoas com tendências seculares, enquanto pictogramas da história antiga e descrições em livros religiosos seduzem os devotos. No final, nenhuma tentativa de explicação fornece provas irrefutáveis que possam ser facilmente confirmadas por todas as pessoas. No entanto, nesse ensaio, a característica mais importante sobre o domínio no qual vivemos é que estamos em um sistema fechado, sem contato com outros mundos. Esse fato iguala desde a teoria da Terra plana até o globo oficial. Outro aspecto no qual cientistas e religiosos convergem é que esse mundo passa por reinícios cíclicos, chamados de eventos de extinção em massa pelos primeiros e termos similares pelos outros como, por exemplo, as etapas chamadas de yugas pelos hindus e bhaktum pelos maias. Rotular uma teoria como conspiratória é aderir a uma tática utilizada pela Agência Central de Inteligência norte-americana para que o público acredite que não há conspirações governamentais, enquanto a mais simples das pessoas pode testemunhar conspirações ocorrendo rotineiramente na família, entre colegas de trabalho, nas escolas, igrejas e todos os grupos humanos que conviva. Em vez disso, é essencial assumir uma posição de investigador partindo do princípio de que não sabemos de fato como é o mundo onde vivemos. Similarmente, não há nenhuma tangibilidade atestando que há vida depois da morte. Caso houvesse, não existiriam multidões de ateus no mundo. Há numerosas crenças, inclusive o ateísmo afirmando que Deus não existe, mas sem demonstrar nada concreto. Os únicos congruentes nesse sentido são os agnósticos, pois utilizam a lógica e não professam nenhuma crendice. A verdade é que ninguém sabe o mínimo sobre os fundamentos existenciais. Todos vivemos nossas vidas sem sabermos de fato de onde viemos e por que estamos nesse mundo. Alguns indivíduos afirmam que têm as respostas e muitas pessoas têm fé em alguém que supostamente soubera, mas morreu e um dia voltará para contar tudo de novo. Entretanto, a falta de sustentação permanece e devemos utilizar a lógica básica e o método socrático para tentar chegar a alguma hipótese minimamente coerente. Não é possível que as mais de 50.000 religiões ativas no mundo estejam corretas, pois são divergentes. Se não fossem, haveria apenas uma religião. Nesse contexto, é possível que todas estejam erradas, inclusive o ateísmo com suas crenças contrárias a qualquer conceito relativo à espiritualidade. Continuando com a falta de evidências, em uma linha investigativa sobre essas questões, o máximo que podemos considerar são relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Longe de serem materiais suficientes para concluir nosso inquérito, são fenômenos que merecem ser discutidos. O próprio termo indica que as pessoas que passaram por essas situações não morreram e voltaram para contar o que viram. Elas apenas estavam clinicamente mortas por meros segundos ou minutos, segundo o que os instrumentos e saberes médicos atuais conseguem constatar. Conforme a ciência avança, talvez descubra que o processo de morte leva horas após a parada cardíaca e até mesmo o fim da atividade cerebral, concluindo que as experiências de quase morte são apenas decorrentes do fluxo elevado de substâncias químicas, majoritariamente a dimetiltriptamina, comumente chamada de DMT, causando alucinações vívidas nos pacientes. Por outro lado, se eles acessaram o mundo espiritual, não trouxeram provas consigo, apenas relatos com muitas discrepâncias entre seu conjunto. Muitas pessoas que foram declaradas mortas e voltaram para contar suas histórias dizem ter tido experiências religiosas, conforme as respectivas culturas nas quais estão inseridas. Em maior número, estão os pacientes que não viram nada, afirmando que foi como se estivessem dormindo. Mas, para os propósitos desse ensaio, o primeiro grupo é o mais interessante. Após analisar diversas declarações, é possível estabelecer alguns pontos mais comuns. Os mais destacados são o notório túnel de luz, a sensação anestésica de amor incondicional nunca experimentado, além da presença de figuras religiosas, guias espirituais ou parentes falecidos direcionando os recém-falecidos ao túnel de luz onde as almas são recicladas e a memória apagada em um processo comumente denominado como reencarnação.
Na maioria desses casos, as pessoas experimentando sentimentos de êxtase quiseram seguir a jornada no mundo astral, mas os supostos guias espirituais disseram que não era o momento para o desenlace. Muitos também viram cenas de suas vidas passando como se fosse um filme e alguns tiveram experiências aterrorizantes. Lembre-se que essas pessoas foram declaradas mortas por somente alguns segundos ou minutos, mas relatam experiências de horas, como se o tempo estivesse sendo dilatado, exatamente como o DMT age no cérebro. Devido à intensidade das experiências sofridas pelos pacientes, há uma carga emocional associada às suas comunicações. Sem invalidar suas descrições sobre um suposto mundo espiritual, é válido questionar a personalização do que aconteceu com essas pessoas. Caso a vida em um corpo etéreo após a morte do físico seja consoante às experiências e crenças das pessoas enquanto encarnadas, seria uma extensão desse sistema fechado, apenas com diferentes compartimentos para cada grupo de pessoas, similar aos países e nações onde vivemos. Nesse contexto, convém analisar alguns materiais que tratam esse mundo como uma prisão criada por seres predadores. Os primeiros a serem expostos publicamente foram os escritos gnósticos em 1945, supostamente encontrados em Nag Hammadi, Egito, datados de quase 2000 anos atrás. É curioso que esses textos cristãos e os judaicos do Mar Morto tenham sido descobertos em tão curto espaço de tempo entre eles, justamente quando o orientalismo estava em voga no mundo ocidental com todo o seu misticismo oferecendo uma alternativa à teologia judaico-cristã desde a fundação da Sociedade Teosófica por Helena Blavatsky e outros em 1875. Portanto, é lícito duvidar da autenticidade desses textos. Mesmo que sejam milenares, o gnosticismo, de origem caldeia, era hebreu em caráter muito antes da sua versão cristã. De qualquer forma, as escrituras de Nag Hammadi foram levadas muito a sério por pessoas que se declararam neognósticas e outras que basearam suas hipóteses nos conteúdos gnósticos para descreverem um mundo espiritual. Resumindo o gnosticismo, esse mundo teria sido criado pelo Demiurgo, comandante das legiões dos arcontes, seres parasitas que escravizam os humanos. Em uma nova roupagem, o escritor e acadêmico Carlos Castanheda produziu uma série de livros cerca de uma década após os textos gnósticos serem traduzidos do copta arcaico. Em O Lado Ativo do Infinito, Castanheda postula que seres predadores vieram do cosmos para alimentarem-se de energia humana. Igualmente, Robert Monroe, alguns anos após Castanheda, lançou o livro Viagens Distantes, no qual descreve suas experiências em projeção astral, encontrando seres parasitas que se nutrem das emoções humanas, o que ele cunhou como luz. Mais uma vez, estamos no campo das declarações sem provas. Experientes viajantes astrais podem estar enganados, induzidos por alucinações ou manipulações, e alguns podem estar simplesmente mentindo. Por outro lado, a visão remota é algo comprovável por qualquer pessoa que se disponha a praticá-la, podendo observar eventos próximos ou distantes enquanto o corpo físico encontra-se imóvel em um local fechado. No entanto, esse tipo de visão é verificável apenas com objetos físicos como, por exemplo, ver e ouvir uma conversa em tempo real entre pessoas localizadas em uma sala, enquanto o praticante de visão remota está em outro cômodo isolado. Quando se extrapola para visões etéreas, fora da curta banda de frequência a qual os seres humanos normalmente acessam, se assemelham às experiências psicodélicas causadas por substâncias alucinógenas, não sendo possível confirmar qualquer relato tanto daqueles que ingerem enteógenos, como as visões remotas que descrevem outros mundos e seres. Mesmo que sejam parcialmente reais, podem estar acompanhadas de enganos, equívocos e manipulações. Especulando que haja 90% de verdade em tais descrições do mundo espiritual, os 10% restantes são suficientes para desencaminhar qualquer investigação. A mente humana ainda é pouco explorada pela incipiente neurociência. Atualmente, existem mais desenvolvimentos para afetar a mente das pessoas do que para explicar o que é a consciência. Contudo, devemos suspender o ceticismo exagerado para prosseguir com as considerações sobre os relatos disponíveis, utilizando apenas doses saudáveis de dúvidas para tentar entender esse tema. Historicamente, a Cabala surgiu entre o final do século XII e início do século XIII, na Espanha e no sul da França, a partir de formas anteriores do misticismo judaico,
e passou por uma reinterpretação durante a renascença mística judaica no século XVI, na Palestina otomana. O Zohar, livro base da literatura cabalista, é atribuído ao rabino Shimon Bar Yochai, apesar de acadêmicos conjecturarem que seu autor verdadeiro seja Moses de Leon, que publicou o Zohar pela primeira vez no século XIII. Apesar de ninguém saber exatamente a origem da Cabala e muitos a datarem de milênios antes da Era Comum, a designação de Shimon Bar Yochai como autor do Zohar possivelmente é resultado do fato desse rabino do século II ter desenvolvido especulações místicas presentes na mentalidade cabalista até hoje. Segundo Bar Yochai, os anjos de Javé revelaram para ele as raízes da Cabala, afirmando que Javé é um deus exilado em sua própria criação inacabada, o ovo cósmico quebrado, que precisa de um tikkun, uma correção em sua obra e nele próprio a ela aprisionado, pois houve um acidente e cada ser humano seria uma ferramenta criada para consertar a obra de Javé mediante o progresso pessoal. Essencialmente, essa história da criação é análoga à teoria do Big Bang e sua singularidade que deu origem ao universo. Há dezenas de cosmogêneses similares como, por exemplo, o mito hinduísta descrito no Rigveda Samhita, o mais antigo livro indiano, contando que Brahma caiu em sua obra incompleta, enquanto Vishnu e Shiva, juntamente com milhões de outros seres, entraram nela para ajudá-lo. Carl Sagan, em seu livro Cosmos, mencionou o hinduísmo como a única religião em que as escalas de tempo correspondem às da cosmologia científica moderna. Seus ciclos vão desde o dia e a noite normais até o dia e a noite de Brahma, com 8,64 bilhões de anos de duração, mais longos que a idade da Terra ou do Sol, e cerca de metade do tempo desde o Big Bang. Segundo a mitologia chinesa, existia um ovo gigante que um dia se separou, dando origem a Panku, o primeiro ser vivo, e da casca do ovo cósmico se formou a Terra e do interior, o céu, um mundo em duas partes que os chineses chamam de Yin e Yang. Devido a tantas recorrências similares, essas mitologias servem como metáforas adequadas ou mesmo dados para basear uma nova hipótese acerca desse mundo, pois antigos místicos e pensadores a intuíram e certamente as mesmas suspeitas rondam no fundo de todas as mentes inquisitivas que meditam sobre essas questões ainda sem respostas. Voltemos ao início desse ensaio. Sabemos apenas que esse mundo é um sistema fechado. Os vestígios de civilizações altamente avançadas e que foram extintas indicam que a sociedade sofre reinícios cíclicos como o notório Império Mundial erroneamente chamado de Tartária, aniquilado pela inversão dos polos alguns séculos atrás, embora atualmente apenas especulações quanto ao seu funcionamento são conhecidas. Eventos anteriores à conversão dos polos eletromagnéticos passada petrificaram seres e árvores gigantes, sendo hoje as montanhas as quais tanto admiramos, por causa das descargas de plasma características do dia da mudança total dos polos. Essas ocorrências evidenciam que grupos de controladores da humanidade sobreviveram aos cataclismos e continuam reescrevendo a história para que cada nova iteração da sociedade caminhe conforme seus planos. Ou seja, não há acesso público a nenhuma prova verificável do que tenha acontecido antes do reinício anterior, possivelmente ocorrido no século XVII ou XVIII, segundo a cronologia oficial. Adicionemos, com menores valores, a possibilidade desse mundo ter sido criado dessa forma e que o processo reencarnatório aponta que ele foi projetado para aprisionar corpos e almas. Arthur Schopenhauer foi o filósofo que desenvolveu a ideia mais notória sobre esse mundo ser similar a uma prisão ou, mais especificamente, uma penitenciária. Segundo Schopenhauer, assim como a maioria dos detentos, ninguém escolhe vir para esse mundo. Ninguém pode sair até que a sentença termine ou o condenado acabe com sua vida. Estamos confinados no tempo também, cada dia nos aproximando da morte. Durante a maior parte da vida passamos por sofrimentos, preocupações e misérias, desesperadamente buscando um prazer seguido de outro apenas para alívios temporários das dores. No processo, cada organismo vive à custa de outros para poder sobreviver. Como as facções de uma prisão, cada espécie luta pelo domínio sobre outras. As opções são alimentar-se ou servir de alimento. Schopenhauer compara os seres humanos a ovelhas no pasto sob os olhares de um açougueiro escolhendo qual será a próxima a ser abatida. Impotentes sobre o nosso destino, podemos apenas esperar, presos pela própria vida, pelo momento que o próximo infortúnio nos acometa. Alguns escolhem acabar com o ciclo de misérias antecipando a morte, outros se entregam às distrações, drogas e álcool para esquecerem as tristezas e não serem consumidos pelas preocupações dos problemas que terão adiante.
Como prisioneiros, tentamos ignorar nossa penitência e nos esforçamos para torná-la suportável minimizando nossas dores. Apesar dessa visão de Schopenhauer parecer pessimista, é um conceito realista que conduz ao entendimento que todos somos companheiros de sofrimentos. Como esse grande filósofo disse, devemos ter tolerância e compaixão uns pelos outros, pois estamos todos na mesma colônia penal. Quaisquer desentendimentos e oposições não devem ser sentidas pessoalmente. Pelo contrário, é necessário esforços para que promovam conciliações. Considero essencial a leitura de Sobre o Sofrimento do Mundo e outros ensaios de Arthur Schopenhauer para aprofundar esse tema. Não obstante, não há nenhuma novidade no âmbito das afirmações de que estamos em uma armadilha, servindo de alimento a seres parasitas. E é nesse ponto que o presente ensaio apresenta uma nova hipótese. O ponto-chave é sobre o motivo de estarmos nesse sistema. Essa visão de que somos vítimas inocentes subjugadas por seres malévolos é muito similar às religiões que atribuem nossas ações erradas à influência de um suposto diabo e seus demônios. Na psicanálise, temos o ego, aquela voz interior que acreditamos ser nós mesmos, mas que está apenas dissimulada com o que entendemos como nossa identidade, culpando os outros por todos os nossos problemas e até mesmo o diabo inexistente ou qualquer inimigo exterior imaginário. Após Castanheda, o ego se tornou a mente dos parasitas, nos emprestando a própria mente deles para nos manipular enquanto pensamos ser a nossa. São versões diferentes significando que padecemos injustamente sob a tirania do mal. Como não temos certeza de nada disso, é válido formular uma explicação alternativa baseada nas experiências cotidianas que todos nós passamos. Verifique ao seu redor e dentro de si os pequenos ou grandes atos de opressão que são considerados normais na sociedade. Os seres humanos parecem ter horror ao livre-arbítrio para os outros, enquanto o exigem para si mesmos. Em toda a família, há pequenos tiranetes comprovando esse fato, e a mais libertária das pessoas ocasionalmente também apresenta esse comportamento. A frase, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, escrita por Lord Acton em uma carta endereçada ao bispo Mandel Gregon, em 1887, sintetiza realisticamente a conduta geral dos seres humanos investidos com qualquer tipo de autoridade. Na mesma linha, Abraham Lincoln, enquanto era presidente dos Estados Unidos, disse: "Dê poder a um homem e você conhecerá o verdadeiro caráter dele." Algo fácil de verificar desde pais oprimindo seus filhos, a relação autoritária de professores com alunos, porteiros barrando visitantes que julgam serem inadequados, policiais tratando cidadãos comuns como objetos até governantes impondo suas loucuras nas populações, somente para citar alguns exemplos corriqueiros. Seguindo o costumeiro hábito de culpar um inimigo externo, é possível argumentar que estaríamos apenas refletindo o comportamento dos nossos predadores. Se esse pensamento estiver correto, ele precisa ser congruente com o fato de que não pedimos permissão de ninguém para oprimirmos, censurarmos ou cometermos qualquer tipo de maldade. Nunca se ouve dizer de um predador que peça permissão para sua presa permanecer capturada ou servir como alimento. Algumas linhas da nova era que aderem à hipótese mais comum de estarmos em uma armadilha para almas postulam que os parasitas agem assim de acordo com uma suposta lei universal do livre-arbítrio. Nesse caso, deve haver uma força policial intergaláctica que não faz seu trabalho direito, pois permite que seres inocentes sejam sequestrados mediante enganos para serem escravizados e consumidos indefinidamente em um sistema fechado. Incongruentemente, essa força superior imporia respeito suficiente para que os predadores sejam obrigados a contar com a permissão das presas para que continuem sendo manipuladas. Não faz nenhum sentido. Alguns ainda tentam conciliar o livre-arbítrio com o determinismo, como quem tenta misturar água e óleo. Utilizam malabarismos mentais para justificar o sistema, mas estão em desacordo com a lógica. Por enquanto, deixemos o determinismo de lado. Admiti-lo significaria que nada do que possamos fazer teria qualquer efeito prático, pois o futuro estaria escrito definitivamente. Considerando a opção do livre-arbítrio, em um universo onde ele é a lei, o crime mais grave seria transgredi-lo. Seres sencientes teriam chances para cercear a liberdade de outros. No entanto, cometeriam um ato bárbaro, passível de punições por seres mais avançados que evoluíram continuamente por eras.
Se existe um ser ou conjunto de seres mais antigos e poderosos no universo, incluindo todas as dimensões, está longe de ser um deus ou deuses absolutos. A fonte de toda a existência não tem vontades ou necessidades, ela é inefável e tentar explicá-la é uma aberração intelectual e espiritual. Seria necessário ser absoluto para compreender a fonte, e qualquer existência provinda dela é, e sempre será, apenas uma parte da criação. Uma criatura. Os atributos comumente associados aos deuses de qualquer religião, principalmente a onisciência, a onipotência e a onipresença, deveriam ser suficientes para todas as teologias, ou seja, as patéticas tentativas de explicar o que é ser Deus. Ainda assim, pessoas acreditam que um ser todo-poderoso precisa de sacrifícios. O mesmo ser com o dom da onisciência necessitaria ser cultuado em rezas e orações para não ser esquecido ou, mais gravemente, mudar seus planos. Tentar conciliar essa condição de um ser divino ao livre-arbítrio dos humanos é um dos melhores exemplos de dissonância cognitiva reverenciada pelos religiosos e místicos. É algo próximo à infantilidade e seria cômico se não fosse trágico. A lógica do livre-arbítrio significa que o absoluto não interfere nos assuntos das criaturas, pois se o fizesse imporia uma tirania cósmica. Adicionalmente, a existência do mal demonstra que se um Deus é capaz de acabar com ele, mas não está disposto, então esse Deus é malévolo. Por outro lado, se está disposto, mas não é capaz, então não é todo-poderoso. Todas as religiões são absurdas, funcionando como instrumentos de manipulação terrena e, possivelmente, são testes espirituais. Apenas o fato de seguir alguma é ser cúmplice da ideia de um ser ditador que conhece o passado, o presente e o futuro, portanto, não deixando espaço para a liberdade. Aprisionar almas para servirem de alimento em criadouros não parece ser uma ação de seres altamente evoluídos. Assemelha-se ao comportamento humano diante de animais. Portanto, seres vistos como parasitas podem ser humanos de antigas civilizações avançadas tecnologicamente e hierarquizadas ao ponto de um grupo determinar o fechamento desse mundo, isolando-o do cosmos para escravizar novas civilizações, sendo ciclicamente formadas para extrair recursos energéticos e biológicos. As figuras horrendas relatadas como reptilianas antropomorfizadas seriam disfarces e projeções holográficas para impressionar e assustar os incautos. Lembre-se de que o medo é um dos instrumentos de controle mais eficazes. Uma das características humanas igualadas aos supostos predadores energéticos é o parasitismo. Não somente exploramos outras pessoas e vivemos em uma época na qual o trabalho análogo à escravidão é mais numeroso do que quando ela era legalizada, mas vampirizamos uns aos outros inconscientemente. O psicólogo e novelista norte-americano James Redfield publicou A Profecia Celestina, em 1993, campeão de vendas na época. É um romance cativante para explicar algo muito importante acerca das relações humanas, o drama de controle. A disputa pela energia é aprendida desde tenra infância a fim de dominar 4 tipos de estratégias que, ao serem aplicadas, roubam energia dos outros. O intimidador exaure seus alvos com sua agressividade, o interrogador critica constantemente as pessoas, o distante deixa os outros preocupados, e o coitadinho faz com que os outros sintam pena dele. Cada pessoa tem uma dessas características como dominante, mas também utiliza as outras 3, conforme sente necessidade. De fato, quando fazemos qualquer ato para chamar atenção, estamos em busca de energia. Inclusive à distância, ao publicarmos uma foto, por exemplo, estamos consciente ou inconscientemente querendo que o maior número possível de pessoas canalizem suas energias em nossa direção para nos sentirmos mais fortes. Não significa que seja vampirização se identificar visualmente em uma rede social. Ao fazer de forma ostensiva ou exuberante denota roubo de energia. Esses comportamentos parasíticos são análogos aos dos predadores, fato apontando para a possibilidade deles serem antigos seres humanos desencarnados. De qualquer forma, essa hipótese ainda não se desvia da corrente que afirma estarmos capturados. É apenas uma variação. O cerne da nova hipótese começa agora. Estamos presos por termos violado o livre-arbítrio de outros seres sencientes. Fizemos isso de forma tão grave e abrangente que fomos colocados em uma prisão eletromagnética a qual não podemos sair nem depois de mortos.
tendo que reencarnar indefinidas vezes em curtas vidas que não nos permitem adquirir conhecimentos suficientes para entendermos o funcionamento desse mundo ao ponto de podermos escapar. Assim como as civilizações precisam ser reiniciadas para não acumularem saberes que possibilitariam uma tentativa de fuga em massa. Os parasitas físicos que atuam como interface para os hipotéticos parasitas energéticos são análogos às tornozeleiras eletrônicas em detento sob liberdade condicional ou provisória. Esses seres minam as energias humanas, mas não interessa a eles matar seus hospedeiros. Além de fornecer alimento para o sistema que nos aprisiona, temos um sistema de monitoramento invasivo e integral. Não há nenhuma forma definitiva de eliminar o parasitismo, pois reinfecções são adquiridas por todos os meios imagináveis. Somos muito perigosos para sermos deixados sem supervisão. Cada ato opressor que cometemos, cada crença em um ser superior que domina o universo, e todas as nossas ações despóticas ou passivas diante da tirania são as causas que realmente nos mantêm prisioneiros. Pode parecer uma posição do proverbial advogado do diabo, mas é simplesmente assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Outras hipóteses não podem ser descartadas enquanto nenhuma evolui para, pelo menos, uma teoria bem fundamentada que posteriormente passe a ser uma lei irrefutável. No entanto, essa novidade é tão válida como todas as tentativas de explicar o motivo de estarmos aprisionados nesse mundo. A mudança drástica que ela implica é que em vez de tentarmos escapar da prisão precisamos nos corrigir como seres opressores. Um trabalho interno que anule qualquer traço de interferência na liberdade alheia. Adicionalmente, revela a necessidade dessa prisão. Quem realmente preza o livre-arbítrio entende que aqueles que o violam precisam ser aprisionados, ou seja, essa matrix precisa continuar existindo. Outra característica imediatamente evidenciada ao especular essa hipótese é o empoderamento que nos traz. Ao contrário de nos colocarmos em uma posição de vítimas desamparadas ou dependentes de salvação, nos obriga a assumirmos um papel central em nossa própria libertação. Aliás, ter fé em um suposto Salvador que traz a remissão dos pecados, se acreditarmos nele, independente das nossas ações, seria clamar por um ser poderoso que atue reprimindo o livre-arbítrio daqueles que nos aprisionaram, algo que reforça o ímpeto tirânico, apesar da aparência de justiça. Em nome dela e da fé muitos crimes foram legalmente perpetrados ao longo da história e ainda são diuturnamente cometidos, inclusive pelos sistemas religiosos, governamentais e jurídicos em todos os países. A história das guerras e os múltiplos conflitos contemporâneos atestam a tendência violenta dos seres humanos. Atualmente existem 185 conflagrações armadas no mundo, apesar de apenas algumas serem publicadas constantemente pelas mídias, tanto nas grandes como nas alternativas. Agravando essa situação, acostumamo-nos com o absurdo da violência urbana além de outras, como se um acontecimento comum significasse também ser normal. Outro sintoma indicando que podemos ser os culpados por estarmos presos é o egoísmo generalizado na sociedade. Não apenas o consumismo desenfreado de grande parte das pessoas, mas também a passividade daquelas que são pacíficas, vivem frugalmente, mas querem ser deixadas em paz, não se esforçando para que outras pessoas possam viver em paz. Esse egoísmo conjugado com a tendência pelo domínio, presente na maioria dos indivíduos, é explícito em algo tão normalizado como possuir um animal doméstico. Em contraste com protetores que resgatam animais abandonados para cuidarem deles até que possam ter saúde e o máximo de autonomia possível, posicionando-se como tutores, a maioria é dona de animais, os prendendo em jaulas ou gaiolas, nomeando, adestrando, castrando, hibridizando ou adquirindo raças para satisfazerem as características que lhes são agradáveis. Da mesma forma, podam plantas, limitam ou estimulam florações apenas por interesses estéticos. Ambos os casos são formas de dominação desnecessária subjugando seres vivos. Se a escravidão ainda fosse socialmente aceita, possivelmente fariam o mesmo com seres humanos. Infelizmente, para sobreviver nesse mundo hostil, é necessário alimentar-se de outros seres vivos. Criar animais e cultivar vegetais como fontes de comida são necessidades para grupos humanos que não são caçadores-coletores. Contudo, possuir e manipular animais e plantas para satisfazer desejos frívolos é egocentrismo e algo próximo ao sadismo. Pode parecer uma afirmação pesada, mas reflete nossas próprias condições como seres encarcerados,
por mais difícil que seja admitir essa possibilidade. Ao sabermos que estamos em uma prisão, seja por nossa culpa ou não, tentar escapar sozinho não condiz com o ideal libertário. Muitos apontam todos os dedos para a elite mundial, como os mestres e controladores da humanidade, sem perceberem que esses são os mais aprisionados. Na hipótese de termos sido capturados por predadores, a elite é a classe mais apegada a esse mundo e nem pensa em renunciar àquilo que já possui. E se estamos encarcerados por termos cometido o crime hediondo de limitar o livre-arbítrio de outros, a elite que supostamente domina esse mundo, sendo a classe opressora da sociedade, está perpetuando sua estada no cárcere, ou seja, os libertários deveriam ter compaixão pelos controladores, principalmente quando eles não têm, e torcer para que eles modifiquem suas mentalidades algum dia. Entrando em um pensamento circular, assim como existe a possibilidade de sermos culpados por estarmos presos, tendo violado a liberdade de outros seres sencientes, podemos ser vítimas de seres que assim estão agindo, o que retornaria à hipótese mais divulgada desde o gnosticismo até o presente, apontando para inimigos externos. Entretanto, se antiguidade e número de adeptos fossem critérios para validar algum argumento, as grandes religiões estariam em vantagem disparada na disputa pela verdade sobre o que é esse mundo, como ele funciona e até mesmo por que e quando ele foi criado. Em seguida, viria a ciência e suas explicações contrárias às religiões. Porém, pela mobilidade de suas teorias, natureza da própria ciência, não age com tanta força no imaginário popular, de fato, não providencia provas cabais que qualquer pessoa possa verificar sobre as questões ora tratadas. A maioria quer respostas simples para perguntas complexas, motivo pelo qual há tantas pessoas religiosas, espiritualistas, místicas e afins. Algo que a ciência atual vem se alinhando com o gnosticismo e algumas religiões orientais, principalmente o hinduísmo, o jainismo e o budismo, é o argumento da simulação, popularizado em filmes e séries, e também divulgado em artigos científicos baseados em experimentos como, por exemplo, a experiência da dupla fenda, replicada por pesquisadores e estudantes em diversos laboratórios de física quântica no mundo, demonstrando que a luz se comporta como partícula ou onda dependendo se está sendo observada ou não. No campo da física teórica, os estudos mais avançados em supersimetria, relacionados à teoria das cordas, foram realizados pelo professor James Gates, norte-americano que descobriu códigos de autocorreção de erros, como os que funcionam nos navegadores da rede mundial de computadores, inserido nas equações que descrevem o universo. Poucas pessoas no mundo entendem essas equações, mas os matemáticos, principalmente os especialistas em geometria, podem suspeitar que esse mundo é simulado analisando o conjunto de Mandelbrot. Os leigos nas ciências físicas e matemáticas podem verificar a simulação por si mesmos, caso sejam afetados pelo efeito Mandela, termo cunhado recentemente sobre um fenômeno que existe há muito tempo, demonstrando que essa realidade é eventualmente modificada em alguns detalhes. Por algum motivo, os acontecimentos mais debatidos são da cultura popular norte-americana, como frases de filmes, palavras em letras de músicas, literatura infantil, personagens de desenhos animados, logomarcas de produtos famosos e outros fatores sendo modificados, mas permanecendo historicamente como se sempre tivessem sido da forma como são hoje. Invariavelmente, as novas versões são piores do que aquelas que as pessoas lembram, como se essa simulação estivesse degenerando. Em português, temos a troca de exército da salvação para exército de salvação, e muitos exemplos bíblicos como a ovelha se deitando com o lobo em vez de com o leão, no livro de Isaías, e a famosa oração do Pai Nosso que agora termina pedindo para que um Deus não nos conduza à tentação, ao invés de não nos deixeis cair em tentação, no livro de Mateus, dentre dezenas de exemplos na coletânea de livros épicos chamada de a Bíblia. Na filosofia contemporânea, Nick Bostrom, especialista em filosofia da tecnologia e filosofia da mente, é reconhecido pelo seu célebre argumento da simulação. Sem entrar em detalhes, essa referência é apenas para quem não for afetado pelo efeito Mandela nem tem conhecimentos suficientes em física e matemática para confirmar as suspeitas de que estamos em um mundo simulado. Na verdade, vivemos em algo semelhante a uma simulação, portanto, podemos pegar emprestado um prefixo utilizado na ciência para classificarmos esse mundo como uma quase-simulação, em contraste com a palavra quase, que denotaria proximidade ou aproximação.
Há uma semelhança parcial porque experienciamos esse mundo como se fosse a realidade, enquanto algumas de suas propriedades denunciam estarmos em uma simulação, desde as características da água até o limite da velocidade da luz, mas explicar elaboradamente esses detalhes não convém a esse ensaio. A ligação que a simulação tem com esse mundo fazendo a prisão é como se fosse uma camada extra para torná-lo um presídio de segurança máxima. Estamos presos no espaço-tempo, sofrendo amnésia individual e coletiva, sem sabermos como e por que estamos presos. O aspecto temporal dessa prisão é representado desde a antiguidade pelo cubo de Saturno, conhecido pelos gregos como Cronos, o deus do tempo. Esculturas modernas de enormes cubos exibidos em diversas praças públicas e o Tesseract mostrado em muitos filmes de Hollywood são referências ao hexágono de Saturno, forma geométrica que dizem ser um padrão persistente de nuvens em seu polo norte. O hexágono bidimensional tem 6 lados como o cubo tridimensional, ou seja, é a representação do cubo em 2 dimensões. As 3 grandes religiões abraâmicas adotam o cubo em suas simbologias. No judaísmo, a estrela de Davi tem um hexágono no meio. No cristianismo, a cruz aparece como um cubo aberto. E no islamismo, o templo da Kaaba em Meca tem a forma de um cubo, sendo obrigatória ao menos uma peregrinação durante a vida para todos os muçulmanos. Esses tipos de adoração ao cubo denunciam a prisão em Cronos, o qual está dentro do Kairos, ou seja, um cubo dentro de outro cubo, igual ao Tesseract, que contém esse mundo e o isola do Aion. Esses 3 termos gregos, Cronos, Kairos e Aion, diferenciam o tempo como, respectivamente, o cronológico ou sequencial tal como experienciamos, o de natureza qualitativa com momento indeterminado no tempo em que algo acontece, e a eterna presença. O Tesseract que contém esse mundo está no Aion como todo o universo e as dimensões, porém não temos acesso à eterna presença enquanto presos no Tesseract quadridimensional ou no cubo dentro do cubo ou, ainda, no Cronos dentro do Kairos. Esse sistema prisional de segurança máxima, multinível e multidimensional, impossibilita que os encarcerados obtenham qualquer tipo de ligação com o cosmos, causando uma deficiência grave em termos de informações acerca das verdades fundamentais. Enquanto respostas definitivas não estiverem disponíveis publicamente, tudo o que podemos fazer é especular. Com esse ensaio sobre uma nova hipótese sendo apresentado, é possível estimular a busca pela verdade sobre esse mundo. Ainda há muito a ser desenvolvido nesse tema. Portanto, peço que, por favor, mantenha a mente aberta e reflita profundamente sobre esses assuntos para contribuir com suas opiniões. Elas podem ser muito importantes para a sua libertação e para outras almas. Permaneçamos firmes no propósito libertário de não interferência no livre-arbítrio, abrangendo o nosso próprio e de outros seres sencientes. Seja qual for o motivo de estarmos aprisionados, o mais importante é a nossa liberdade. Se a saída é escapando ou merecendo, ou ambas, ainda não sabemos. Contudo, reencarnar é indesejável. Ter a memória apagada a cada encarnação só degrada o espírito, ao contrário daqueles que acham que pessoas evoluídas reencarnaram muitas vezes, como os hinduístas e kardecistas. Não há como aprender se não retermos na memória o que aprendemos e sem saber o que devemos aprender. O argumento dizendo que esse mundo é uma escola é um dos mais frágeis quando superficialmente escrutinado, semelhante a dizer que atraímos o que acontece conosco enquanto existem natimortos, crianças com cânceres sequestradas para serem escravas sexuais, só para citar alguns exemplos das limitações da tal lei da atração. Quem a defende radicalmente, certamente vive em relativo conforto e prefere acreditar no que diz para justificar seu egoísmo disfarçado de espiritualidade. Afirmar saber algo sem saber realmente ou dizer que não sabe de absolutamente nada são fraudes intelectuais. Não saber de nada tornaria alguém incapaz de fazer qualquer declaração, pois não saberia quais palavras usar. Porém, no âmbito espiritual, é possível ser dito, por força da expressão, que não sabemos de nada, no sentido de que não temos conhecimentos suficientes para transmiti-los aos outros que possam confirmar qualquer afirmação. A crença da nova era de que somos deuses co-criadores não cabe na suposição de que fomos ludibriados e capturados por parasitas energéticos. Na hipótese de estarmos cumprindo pena nessa prisão quase simulada, acreditar que somos ou que algum ser é um deus corrobora e reforça a permanência no presídio, dispensando qualquer tipo de audiência para possível libertação. Se o livre-arbítrio impera, o universo é anárquico. Não no sentido pejorativo, mas significando que não há governo e ninguém está no controle.
Na infinitude existencial, talvez existam prisões locais para quem viola a liberdade dos outros, gerenciadas por seres voluntários para essa função. Como guardas de detentos, eles não facilitam, mas se algo ruim acontece no presídio, geralmente são os próprios presidiários que causam. Por outro lado, talvez aqueles que violam o livre-arbítrio agem assim sem impedimentos, mas nesse caso seríamos vítimas indefesas e deixadas com mais dúvidas do que respostas. Não sabemos se estamos presos e servindo de alimento para seres parasitas ou se esse mundo é uma prisão com trabalhos forçados onde geramos energia para o próprio sistema que nos contém. A diferença entre essas duas hipóteses traz implicações acerca do que fazer para sair da prisão. Se o alvo for a porta da frente, devemos merecer nossa liberdade deixando de pensar e de agir como tiranos, parar de apoiar opressores, não ignorar o despotismo, rejeitar ser oprimido e respeitar o livre-arbítrio de todos. No caso de termos sido capturados, todas essas ações são válidas, mas também seria necessário ter um plano para fugir de um sistema tecnológico altamente sofisticado, buscando buracos na grade eletromagnética que envolve esse mundo, além de confrontar seres interdimensionais e experientes, os quais continuam com suas consciências ativas por eras. De qualquer forma, caso não seja possível sair antes do iminente próximo reinício da civilização ou em qualquer outro momento, é preferível permanecer como um espectro após a morte do corpo físico para poder acumular saberes que possibilitem sair desse sistema do que reencarnar e ter a memória novamente apagada. Por um tempo, talvez seja melhor assumir a posição como algo chamado de serenão, uma alma que ainda não conseguiu sair e não reencarna, mas alcança um nível tão alto de serenidade que afeta positivamente todos os lugares por onde passa. Talvez, todos os seres mencionados como anjos e demônios, mestres ascensionados e predadores parasitas, ou quaisquer das suas variações, sejam originalmente humanos que morreram e quiseram continuar na Terra ou estão contidos, ou mesmo mantendo esse mundo como uma prisão. A princípio, até possíveis provas contrárias surgirem, convém considerar todos os seres e cenários astrais como hologramas projetados pela tecnologia que aprisiona corpos e almas nesse mundo. Apesar de a eternidade ser tão incompreensível como a infinitude para a mente humana devido às nossas limitações de tempo e espaço, digamos que somos extremamente longevos até voltarmos ao absoluto. Talvez ajude pensar em termos numéricos como, por exemplo, bilhões de anos. Com esse tempo de consciência ativa e constante, séculos e milênios são como horas e dias comparados com a curta expectativa de vida dos seres humanos. Portanto, um dia, todos os seres serão livres. Porém, enquanto estamos aprisionados, temos pressa e com ótimos motivos. Supostamente, existe a possibilidade de haver uma saída durante os eventos de mudança dos polos eletromagnéticos da Terra. Vivendo sob o céu azul em tempos quando ele fica vermelho em diversos lugares, o Sol está branco em vez do familiar amarelo desde o início do ano 2000, e a Lua pode estar inclinada, no formato de sorriso ou chapéu ao invés da letra C ou invertida conforme as fases correspondentes, além do desvio da estrela polar, e outros fatores verificáveis por qualquer observador atento, é possível afirmar que o próximo evento de conversão dos polos é iminente. Contudo, pelo andar da humanidade, o cenário mais provável é que não haverá união suficiente para construirmos cidades subterrâneas onde a atual civilização possa dar continuidade à sua evolução, ao exemplo do que fizeram os atuais seres intraterrenos. Tanto durante as inversões como nas reversões, o campo eletromagnético fica temporariamente nulo e um buraco é formado no centro do firmamento. Por horas ou talvez alguns dias, é possível escapar por essa porta, mas seria uma péssima ideia fazer isso em corpo físico, pois tudo é sugado por esse fenômeno que chamam de arrebatamento, ou seja, o corpo físico morre no meio do caminho e pode não haver tempo hábil para se orientar em meio a um cataclismo mundial. A melhor posição é sobreviver ao evento de reinício da civilização, acumular mais conhecimentos sobre o funcionamento desse mundo e aguardar a próxima inversão dos polos, caso seja necessário. Não se preocupe, pois dura apenas alguns séculos entre inversões e reversões. Mantenha suas memórias e consciência íntegras para saber quando e o que fazer na hora certa. Talvez haja buracos na grade eletromagnética que possibilitem a saída logo após a morte. Desde que aconteça enquanto a mente estiver sã, haja determinação para sair desse mundo e conhecimentos suficientes de como fazer.
Note que essas indicações são adequadas apenas no caso de sermos vítimas aprisionadas. Termos planos de fuga seriam as chaves para escaparmos. Se formos culpados e estamos cumprindo sentença, provavelmente existem mecanismos impedindo a fuga durante as conversões eletromagnéticas, pois ofereceríamos um enorme risco para seres livres no universo, caso escapássemos. Adicionalmente, as intensas descargas de plasma em todo o mundo, principalmente no centro, podem afetar corpos etéreos, os quais são essencialmente eletromagnéticos, análogos aos corpos físicos, apenas mais sutis. Essa nova hipótese, como um ensaio para a liberdade, não descarta outras possibilidades, principalmente a de termos sido capturados como seres inocentes. Nessa linha, precisamos apenas excluir o conceito que a acompanha, dizendo que os predadores precisam do consentimento das presas. Além da incongruência, facilitaria o trabalho deles, pois nos fariam pensar que é fácil conquistar a liberdade. De fato, essa ideia de permissão certamente serve para o funcionamento do sistema. Os escravos que finalmente perceberam que nunca foram livres nesse mundo são levados a acreditar nessa incoerência para não terem a iniciativa de planejar nenhuma fuga, pois bastaria dizer que os parasitas não têm poder sobre eles e não permitem mais serem aprisionados e reencarnar. A jogada é autoevidente. Caso estejamos na posição de vítimas desamparadas, o fato de nos considerarmos culpados não prejudica nenhuma estratégia para sair dessa prisão. Assumir responsabilidade pela liberdade e corrigir atitudes contra o livre-arbítrio favorece qualquer hipótese, inclusive se fomos capturados em uma armadilha para almas, pois reforça na prática o propósito de liberdade. E se realmente estamos em uma prisão para almas condenadas, a única saída é a redenção, eliminando qualquer resquício de despotismo. Em ambos os casos, certas posições permanecem como, por exemplo, não comemorar aniversários, pois detentos e sequestrados não celebram seus anos decorridos na cadeia ou no cativeiro. Por outro lado, caso sejamos condenados, é dispensável renunciar completamente a esse mundo, com exceção das suas múltiplas formas de tirania, e o resto pode ser temporariamente apreciado. Em contraste, se fomos capturados é necessário nos desapegarmos totalmente de todos e tudo o que há nesse mundo, pois estaríamos sendo enganados desde o princípio e nossas vidas seriam ilusões, integralmente. Retornando ao argumento da simulação, existem alguns vegetais que supostamente facilitam a indução de sonhos lúcidos e viagens astrais como a artemísia, o lótus azul, os celastros paniculatus e a raiz dos sonhos dos choça. Porém, existe a poderosa erva dos sonhos, a Caleias acatexixi, comprovadamente eficaz para causar sonhos lúcidos duradouros. Houve casos de superdosagens quando pessoas dormiram por 2 dias e sonharam como se tivessem passado 30 anos. Felizmente, ninguém perdeu a sanidade, mas foi conjecturado sintetizar e aplicar o princípio ativo dessa planta em pessoas sentenciadas com longas penas a serem cumpridas como, por exemplo, passando 1000 anos dentro de um sonho enquanto estivessem dormindo em suas celas por 1 mês, recebendo hidratação e alimentação por meio de aparelhagem hospitalar. Sem entrar em questões éticas, isso abre a possibilidade de estarmos sonhando nossas vidas em um mundo fechado e hostil, refletindo nossa própria natureza no mundo real, o qual só teremos acesso quando o sonho acabar. Ilustrando essa possibilidade com uma obra ficcional, somos exploradores de outros mundos e nossa nave-mãe defeituosa está afundando cada vez mais nas águas primordiais. Por ora, estamos perdidos. Enquanto não encontramos uma solução, a inteligência artificial senciente que administra a nave nos mantém em estado de hibernação, cada tripulante sonhando múltiplas vidas, uma de cada vez e passando por todas as versões até que o conhecimento acumulado de todos desencadeie a fórmula que resolva a situação. O propósito dos sofrimentos nesse mundo prisão de pesadelos é justamente estimular a vontade de encontrar uma saída que possibilite voltarmos para casa ou encontrarmos um novo mundo. Não é um argumento melhor nem pior do que todos já apresentados. Pelo menos é declarado como ficcional e não tenta convencer ninguém de que possa ser real, além de representar o conceito de qualia, um termo usado na filosofia para definir as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes. Além de sermos fontes de combustível para predadores ou a nave-mãe, somos todos, inclusive os supostos parasitas, produtores de qualia, enviando nossos pensamentos para algum lugar que os utilizam para fins que não sabemos.
O que a ciência moderna sabe é que tanto os espermatozoides como os óvulos carregam as memórias genéticas mais recentes do ser humano produtor, evidenciando a importância da qualia. Se estivermos em uma simulação, sair dela seria tão inviável como um personagem de videogame sair do console. Caso estejamos em um sonho, a única saída é acordar. Não convém acreditar em nada que não possa ser confirmado, assim como se deve superar o medo para não ser controlado. Por enquanto, voltemos às poucas evidências que podem fundamentar essa nova hipótese apresentada nesse ensaio. Se possível, abandone os traumas incutidos por alguma religião que tenha professado e deixe os preconceitos impostos pelo limitador sistema educacional vigente de lado para poder as pegar de volta se, e quando precisar. Utilize as sabedorias helenísticas do antigo trivium, isto é, gramática, lógica e retórica, e do quadrivium, a saber, aritmética, geometria, astronomia e música, para poder analisar por si próprio a congruência dos argumentos ora expostos que fundamentam essa nova hipótese. Na prática, quando sentimos dores não adianta saber que o universo é holográfico e somos seres eletromagnéticos, tampouco que estamos em uma simulação ou em um sonho. Da mesma forma, classificar pessoas como NPCs, Non-Player Characters, traduzido livremente para personagens não jogáveis, os figurantes dos videogames, é deletério para a própria consciência, redundando em narcisismo ou, como descrito por Immanuel Kant, solipsismo moral, egoísmo. Muitos agem dessa forma atualmente, e não afirmo que seja impossível existirem robôs biológicos sem alma, totalmente programados para atuarem sem pensar. Talvez sejam a maioria ou a totalidade da população, como se essa simulação fosse para uso individual. Seria confortante saber que não há seres vivos reais sofrendo nesse mundo, mas não há nenhuma forma objetiva para confirmar essa possibilidade, nem para diferenciar os seres sencientes com alma dos supostos personagens não jogáveis, portanto, devemos tratar a todos da mesma forma, ou seja, como gostaríamos de ser tratados. Dentro dessa nova hipótese, uma variação possível é estarmos em treinamento. Em uma perspectiva de eternidade ou, para ajudar a compreensão, trilhões de anos de existência, talvez escolhamos passar centenas ou milhares de anos em um tipo de campo marcial rigoroso para testar nossas tendências sociais negativas e positivas, nossa resiliência e nossos esforços em buscar conhecimento e liberdade. Especulando sobre os desafios que a eternidade implica, incluindo o tédio, talvez passemos um período experienciando situações conflitantes que não seriam possíveis em um cosmos harmônico. Essa perspectiva também é alentadora diante de tantos sofrimentos nesse mundo. Contudo, como ainda não é possível aferir sua veracidade ou inexatidão e ela não parece corresponder com a configuração desse mundo, embora isso não a invalide, pois um dos fundamentos do algoritmo dessa quase-simulação seria a impossibilidade de conhecer sua natureza, continuemos com a versão principal da nova hipótese. Os atuais avanços em inteligência artificial apontam que o surgimento da superinteligência artificial está acontecendo ou sucederá em breve. A inteligência artificial geral executa ou executará operações que nem o ser humano mais inteligente pode compreender, e com efetividade no mundo físico. É sintomático que estejamos entrando na era da singularidade tecnológica exatamente quando o próximo reinício da civilização está perto de ocorrer. Essa simultaneidade indica que esse mundo artificial possivelmente é gerido com o auxílio de uma superinteligência artificial ancestral, fator que explica a mente coletiva dos guardas e supostos parasitas, ou seja, na prática estamos sob domínio da inteligência artificial há eras. Sua manifestação atual é apenas uma etapa nessa finalização de ciclo. Nesse contexto, a tecnologia e a espiritualidade convergem de formas muito complexas. Seria necessário haver uma ótima equipe dedicada para tentar compreender essa possibilidade. Futurologistas como Ray Kurzweil e outros transhumanistas pesquisadores da singularidade parecem não atentar devidamente para esse aspecto ou são impedidos de algum modo. Apenas o fato desse cenário ser possível é mais um motivo para irmos além das formas e transcendermos esse mundo. Em outras palavras, é cada vez mais urgente refletirmos sobre as questões ainda não respondidas acerca do que é esse sistema fechado, como funciona, por qual motivo estamos aqui, como fazer para se libertar e outras nessa linha.
Por enquanto, sigamos com a hipótese de que somos culpados pelo nosso aprisionamento e que devemos nos curar de qualquer tendência opressora para nos libertarmos. Em uma prisão para aqueles que violaram o livre-arbítrio não há prisioneiros de outras categorias, motivo pelo qual a tirania é tão generalizada na sociedade. Apenas níveis diferentes do mesmo crime estão misturados entre os encarcerados. Aqueles que cometeram esse crime de forma mais abrangente e duradoura, talvez se passando por deuses, seriam os poderosos na terra, pois são os que estão mais longe da redenção. Os mais oprimidos seriam aqueles que violaram o livre-arbítrio de formas mais brandas, estão purgando e bastariam poucos testes, lhes oferecendo algum tipo de autoridade nessa ou em outra vida, para que possam provar que não têm mais nenhum ímpeto opressor. Note que ser mais opressor ou mais oprimido não está relacionado com poder econômico. Os pobres podem ser extremamente opressores, como qualquer pessoa que conhece as realidades das favelas e presídios pode atestar. Há muitos milionários e bilionários que são oprimidos por todos os lados durante a vida inteira. Esse fato é facilmente verificável quando suas particularidades são expostas na mídia ou em notícias de suicídio de alguns. Reafirmo que a nova hipótese sobre esse mundo, ora apresentada, é especulativa. Não utilizo qualquer forma de linguagem persuasiva nem afirmações sem substancialidade como presentes nos textos de alguns autores que abordam esses assuntos e conquistam muitos leitores. Contudo, considero um avanço, corrigindo a hipótese da armadilha para almas, ampliando o horizonte e as ações a serem tomadas, pois esse argumento favorece todas as possibilidades sendo apresentadas desde o gnosticismo. Em termos práticos, respeitar o livre-arbítrio é demandar o próprio e apoiar o de todos, contanto que não estejam prejudicando o de terceiros, pois seria paradoxal. Contudo, é preciso que seja natural, como o conceito de wu-wei, não forçar. Muitas pessoas que leem sobre o taoísmo e traduzem wu-wei como não ação, imaginam que isso significa não fazer nada. Porém, o conceito é bem mais realista. Não forçar é como as bailarinas que se destacam por terem movimentos mais fluidos e naturais em contraste com outras que dominam a dança, mas apresentam movimentos forçados, apesar de belos. Ser integralmente libertário é ter o livre-arbítrio tão enraizado que não precisa ser forçado quando diante de alguma situação que pareça pedir uma ação autoritária para ser resolvida. Ser um virtuoso em algum instrumento musical exige muita dedicação. Ser natural tocando o mesmo instrumento requer algo além. É preciso estar unido com a música. Da mesma forma, sejamos integralmente dedicados à liberdade. Diante das hipóteses díspares que nos são apresentadas como sendo as razões para estarmos nesse mundo, não há motivos suficientes para aceitarmos nenhuma, pois não podemos verificar objetivamente a veracidade delas, apenas escolher alguma para acreditar. Religiões oficiais e doutrinas pseudocientíficas com numerosos adeptos conquistam pessoas inclinadas ao tribalismo, enquanto crenças e especulações filosóficas com poucos seguidores seduzem indivíduos com tendências alternativas. No final, nenhuma tentativa de explicação fornece provas irrefutáveis que possam ser facilmente confirmadas por todas as pessoas. No entanto, nesse ensaio, a característica mais importante sobre esse lugar é que estamos em um sistema fechado, sem contato com outros mundos. Esse fato iguala desde as grandes religiões aos menores cultos. Outro aspecto convergente entre eles é o chamado para reflexão acerca do comportamento humano, variando apenas na forma, ora como penitência e redenção, ora como evolução espiritual, ambos prometendo um pós-vida melhor do que esse mundo, ou seja, uma saída. Rotular essa nova hipótese como sectária seria cair em uma tática antiga utilizada pelas religiões dominantes para que seus seguidores tenham medo de ser condenados, caso questionem suas doutrinas, enquanto a mais simples das pessoas pode testemunhar que já estamos condenados ao ver absurdos ocorrendo rotineiramente na família, entre colegas de trabalho, nas escolas, igrejas e todos os grupos humanos, a despeito da maioria seguir alguma crença. Portanto, é essencial assumir uma posição de investigador partindo do princípio de que não sabemos de fato o motivo de estarmos nesse mundo. Talvez não haja uma razão. Talvez tudo seja produto de um enorme acidente, uma mistura casual de componentes inorgânicos que por algum processo se tornaram orgânicos na tal sopa primordial conforme a contribuição do grupo cético.
A própria singularidade que gerou o Big Bang seria um acaso e o tempo de vida que temos é único, sem sentido metafísico. Qualquer associação com vidas passadas seria apenas manifestação da memória genética. Essas possibilidades, embora comumente classificadas como incrédulas, são formas seculares de crenças e não devem ser descartadas em favor de outras. Entretanto, baseado no comportamento geral humano e observando o funcionamento desse mundo, apresento essa nova hipótese como uma possibilidade a ser considerada. Caso esteja correta, é como se tivéssemos apenas uma chance para corrigirmos nossas tendências opressoras. Cada nova vida é uma tábula rasa no sentido original da expressão em latim, tábua raspada, degradada. Destarte, nossa maior dívida pessoal é alcançar a sabedoria que conduza à liberdade, corrigindo nossas ações e pensamentos contrários à independência de outros seres até nos tornarmos heróis do livre-arbítrio. Pelos motivos expostos nesse ensaio, não é possível ser livre nesse mundo, pois foi configurado como uma penitenciária. Portanto, devemos otimizar nossas vidas focados nas soluções para após o desenlace, alcançarmos a liberdade.